Olha, eu provavelmente vou me arrepender de fazer esse vídeo, mas Flávio, não dá, porque vai ser incoerente a gente que é antissistema. Nossa, cara, é tão difícil você falar o óbvio. Eu falo uma coisa, o Flávio vai cair nas pesquisas, mas ele jamais cairá para menos de 20%. A direita é apenas um bando de influencer. A direita e a Virgínia são praticamente a mesma coisa. Ele falava, mas Renan, e se fizermos vídeos apoiando o Bolsonaro? Não sejam patéticos. Agora, é muito patético. É muito patético que ainda se discuta na direita como confrontar esse assunto. O Arthur estava reagindo a um cara que chama Firmino Cortadas. Eu não vi, é um cara, enfim, lá do Mato Grosso do Sul, não sei. Que é um perfil que mulheres bolsonaristas gostam muito. As mulheres bolsonaristas gostam muito de gays de direita. Ele me parece ser um cara que é um gay de direita, porque era bolsonarista. E agora ele tá tendo que fazer suas primeiras críticas. A forma como ele constrói a crítica é assim, olha, eu provavelmente vou me arrepender de fazer esse vídeo, mas Flávio, não dá, porque vai ser incoerente a gente que é antissistema. Nossa, cara, é tão difícil você falar o óbvio. É tão difícil você atestar. Olha, Flávio, você tá fazendo negócio você tá fazendo negócio com o Vorcaro de centenas de bilhões. Não existe justificativa pra isso. Não existe justificativa pra isso. Simplesmente não tem. Você tem que praticamente pedir desculpa pra falar que talvez... Não, cara. Qual é? Vamos entender uma coisa que eu acho que precisa ser dita pra todos vocês. A cultura de influencer que a direita tem, e é isso, a direita é apenas um bando de influencer. A direita e a Virgínia são praticamente a mesma coisa. Como ela é baseada na ideia de crescer, ganhar e manter seguidores, portanto, as pessoas não buscam a verdade, ou sequer buscam defender as próprias ideias que dizem defender. Elas estão ali para amealhar seguidor. Portanto, ao dizer algo que pode fazer você perder um seguidor, você evita. Então, há, por parte dos direitistas, uma terrível tendência a não se posicionar de maneira verdadeira. E há, portanto, uma eterna fingição. A cultura das redes sociais, ela contaminou de tal modo a direita, dado que a direita não tem cultura política, não tinha partido, não tinha estrutura, que a direita é composta basicamente por fingidores, são todos fingidores. Me mandaram um corte terrível de um patético ex-MBL indo num podcast. O cara tá fingindo. O cara, tipo, virou bolsonarista e tá lá, não, o Flávio... É real, essas pessoas. Tem gente que é louco. E tem gente que né, acha assim, não, as redes sociais caem nisso. É muita mentira. O Fernando Holliday, o Riso até tava tirando sarro dele. O que virou esse cara? O que virou? Ele não acredita em uma vírgula que ele tá dizendo. Ele não acredita em absolutamente nada do que ele tá falando. Mas é um jogo. Então, assim, o bolsonarismo está sendo mantido como um truque de redes sociais. O bolsonarismo, volta a colocar, ele respira por aparelhos, e o aparelho que mantém ele vivo, a máquina, é basicamente o algoritmo das redes sociais. Porque se você retirar isso agora, se desligar as redes sociais, não existe bolsonarismo. Simplesmente não existe. Entendeu? O bolsonarismo acabou, galera. E eu acho que a gente... né, já anunciaram a morte deles várias vezes. Já muitas vezes. Até na derrota deles eleitoral. E sim, eles vêm num processo de perda, assim, de perda de espaço político, perda de autoridade, né? Estão sendo desafiados internamente. Racharam. Tem a ala da Michele, tem a ala do Silas Malafaia, tem a ala do Nicolas. Dentre os nicolistas, tem os nicolistas que puxam o saco do Flávio e tem os nicolistas que já batem no Flávio. Então, mesmo deles tem a divisão. Você tem o novo, que é dividido entre o novo bolsonarista flaviano, o novo nicolista e um pequeno núcleo de novistas zemistas, tá? Então, assim, não existe mais um bloco coeso, nunca existiu proposta, nunca existiu nada. E aí, onde termina, tá? Onde isso tudo termina? E é aqui que eu vou colocar. Termina numa derrota eleitoral de véspera.
O efeito manada que sustenta o Flávio Bolsonaro no segundo turno é a ideia de que ele é o único capaz de ir para o segundo turno. Olha que loucura. Só que agora as pessoas estão desconfiando disso porque as pessoas perceberam que indo ao segundo turno ele perde. Portanto, há uma busca por uma nova pré-candidatura. E isso explica porque hoje talvez seja o dia que boa parte da política e dos caras com dinheiro no Brasil descobriram o Renan Santos. Hoje muita gente quer falar comigo. Fiquei muito curioso. Hoje tal do... né, não vou falar, né? Tem um site aí, né? Pra bom entendedor, minha palavra basta, né? Tô aqui de acordo com a legislação eleitoral, senhor Rafael Almeida Rizzo. Sim, senhor, TSE. Hoje saiu pesquisa da Atlas no Maranhão e também no Amazonas. E, assim... O meu concorrente no Partido Novo, Zema, que foi humilhado ontem pelo próprio partido, ele ficou tão atrapalhado porque ele perdeu muitos seguidores. Ele também, infelizmente, segue essa linha aí. Ele perdeu tantos seguidores falando uma pequena verdade sobre o Flávio, de uma maneira muito covardola, mas falou. Que veja só, abre por favor o Instagram do Zema pra mostrar pra vocês qual foi. Veja, o mundo caindo. Veja qual foi o vídeo postado por Zema no Instagram, tá? Quantas coisas ele poderia falar? Peraí que ele bloqueou o MBL no Instagram. Ah, é? É sério? É sério, ele bloqueou o MBL no Instagram. Eu fui tentar abrir aqui e não apareceu. Aqui, ó. Romeu Zema Oficial. É esse, né? Romeu Zema Oficial. Sei lá, Tá Rizzo. bloqueado. Abrindo anônimo apareceu. Ok, veja o vídeo. Esse aqui? Não, o vídeo que saiu hoje, né, Rizzo? Esse aqui abraçando um cara. O mundo caindo, tudo pegando fogo. Qual é o post de Romeu Zema hoje? Vai ser o primeiro em teste de Libras com síndrome de Down do Brasil. Olha, Informação. Saca que beleza. Isso é um fenômeno. Parabéns mesmo. Viu? Meu sonho é conhecer o senhor. Uai, que coisa boa. Já conhecemos. Pelo menos tira uma foto com o senhor. Vamos tirar aqui, André, ó. Vamos. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá, ó. Ah, como é que é? É assim? É isso, ó. Isso. Eu sei também, ó. Tá vendo? Muito prazer. Eu te amo em Libras. Então. Você é o melhor governador de Minas, porque o seu trabalho valoriza muito as pessoas. Muito obrigado. Mesmo sendo uma pessoa com síndrome de Down, isso não me impede Fico muito feliz de muito escutar. de conhecer. Obrigado, viu? Parabéns aí pela carreira, viu? Tudo de Nada bom. com um vídeo Obrigado. fofo, tá? Agora, ele não vai falar mais do assunto? É isso, Zema? Então tá tudo ok. Tudo ok. Tá tudo normal. Isso é... É difícil, né? Tá faltando líder aí. A única pessoa que está tratando de tudo que envolve essa eleição e de todos os problemas brasileiros com a gravidade que todos os temas merecem se chama Renan Santos. É o único pré-candidato a presidente que está fazendo isso. Sou eu. Mas isso não é nada diferente do que eu, o Kim, Amando, o Arthur, todo o nosso time faz há 12 anos. Nós sempre fomos essas pessoas. E isso hoje mostra apenas que o nosso caminho nunca esteve errado. Eu tô aqui fazendo uma live fora do nosso horário, ela tá com 8.600 pessoas. Talvez ela chegue a 10 mil pessoas. Nós em 2019, julho, agosto de 2019, tínhamos 250, 300 pessoas ao vivo. Era isso a nossa live. O Movimento Brasil Livre como um todo, por mês, faturava 25, 30 mil reais. Coloquem isso na cabeça. Isso é o absoluto contrário dos nossos inimigos. Por aquilo que acreditávamos, a gente perdeu absolutamente tudo. A gente teve, assim, no buraco.
E com uma ficção maluca de que a gente ia dar a volta por cima, de que a gente tava certo, a gente deu a volta por cima e a gente tava certo. É real. Isso acontece. E assim, como a internet ela permite que você tenha os registros de tudo, e muitas pessoas daquela época estão aqui hoje, as pessoas se lembram. As pessoas se lembram e falam, nossa, realmente isso aconteceu. E hoje nós estamos aqui, participando das eleições presidenciais, sem Vorcaro, sem ninguém. Montamos um partido político com o nosso dinheiro. Construímos a Valete Plus, construímos a revista Valete, construímos tudo de maneira digna. A gente vive o que a gente prega. Os bolsonistas não vivem o que eles pregam. O que os bolsonistas fizeram foi ver naquela massa de milhões de brasileiros que estavam nas ruas derrubando Dilma Rousseff um mercado de otários. Foi isso que eles viram. Eles resolveram abusar intelectualmente e emocionalmente dessas pessoas. Eles enganaram, eles entregaram um farsante como candidato, eles elegeram farsante, venderam produtos, venderam narrativas, venderam ilusões. Foram anos de engano. Agora o engano tá indo e assim, muita gente vai permanecer com eles. Eu falo uma coisa, o Flávio vai cair nas pesquisas, mas ele jamais cairá para menos de 20%. Simplesmente porque haverá uma massa de senhores e senhoras de idade que foram tão ludibriados, que criaram um vínculo emocional tão grande, que viram nos Bolsonaro uma chance de ter, sabe, sua última luta, a última dança deles contra o sistema, contra qualquer coisa, que eventualmente vão morrer abraçados com o Bolsonaro. E pobres coitados, isso é muito triste. Eles não deveriam estar nisso, essas pessoas foram enganadas. E esses caras ganharam, pelo que a gente sabe, tá? Dezenas de milhões ludibriando esses caras. Lembra quando o Bolsonaro passou a eleição, ele pediu um Pix pra ele? Porque agora tá vindo essa história do Vorcaro, e as pessoas se esquecem dos detalhes perversos de toda a história. Eles são tão dinheiristas que o Bolsonaro foi pedir o Pix pra ele. Não foram pros presos de 8, ele pediu Pix pra ele, e ele amealhou 17 milhões de reais que ele gastou com ele. Ele dizia que é pros advogados dele. Boa parte dos advogados foram pagos pelo PL. Ele não, como um falso líder, ele não buscou ajudar as pessoas. Ele era uma farsa. Tanto que o filme biográfico que está sendo feito sobre ele, como eu mostrei pra vocês, recriou a história dele. Inventou lá que ele prendeu um traficante e o cara mandou o Adélio matar ele. Porque a vida real, a história que vocês tinham que contar, é como vocês criaram um meme lá no programa da Luciana Gimenez, e isso ludibriou milhões de pessoas, e com base nisso vocês ganharam uma eleição e não sabiam o que fazer com o país que vocês assumiram, fizeram fortuna, enganaram mais um monte de gente, viram que iam perder a eleição, enganaram de novo as pessoas, mandaram elas pra frente do quartel, tentaram um golpe muito mal ajambrado, terminaram presos, e ainda tentaram ganhar mais um dinheiro depois. E aí essa é a história. Não é uma história gloriosa, só um golpe. Os mais novos, isso tá nítido, não vão abraçar isso. Os mais novos não vão. Mas muita gente, eu volto a colocar, vai morrer abraçado nessa história. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Muito triste. Muito triste. Tá? Isso é bizarro. E aí, né? Como eu já falei pra vocês, né, existe um filme que eu sempre recomendo, é do Alexandre Dumas, a história, O Homem da Máscara de Ferro. Eu acho muito bom, porque eu sempre falei isso. Eu já tinha percebido essa história quando houve o surgimento dos primeiros ex-MBL. Tá? E o que acontecia? Uma pessoa que entra para o MBL, ela sabe, e quando nos conhece não só o topo, mas conhece o sistema de valores da própria militância, ele sabe que nós estamos certos e que nós somos valorosos no que nós fazemos. E aí muitas pessoas, elas querem ascender na estrutura do MBL rápido, ou querem mandar, ou têm ideias. Porque existe um grande problema na falta de humildade, que é a pessoa que não tem muito talento, mas ela tem ideias. Aí essa pessoa tem ideias. O João Bétega, que foi do MBL, ele tinha ideias. Ele falava, mas Renan, e se fizermos vídeos apoiando o Bolsonaro? Nós vamos crescer mais. Era uma ideia. Ele achava essa uma boa ideia. Ele achava que, ele teve uma epifania e que nós éramos pouco generosos e não ouvia a ideia dele. Ele nunca seria líder de nada. Tanto que ele saiu do MBL, ele não é líder de nada. Ele grava igual um replicante. Ele é uma IA de si próprio. Ele grava todo dia o mesmo vídeo.
É o mesmo vídeo. Se você pegar, o Riso vai abrir. Abra o Instagram do João Bétega pra ver. Mas o que é o ex-MBL, né? Ele é um cara que percebe que ele é uma versão pior do que é o MBL. E aí aquilo faz mal pra ele e ele precisa sair do MBL, tentar imitar as coisas que o MBL faz e tenta de maneira obsessiva fazer o mundo esquecer do MBL. Porque o MBL gera uma sombra gigantesca neles. Por quê? Porque o que é certo gera uma sombra no que é errado. Nós, para todos eles, deveríamos desaparecer. Que é o que acontece no livro O Homem da Máscara de Ferro, no filme O Homem da Máscara de Ferro. São dois irmãos gêmeos, né? E aí um irmão prende o outro, que era pra ser o rei, com uma máscara de ferro para que ninguém visse o rosto dele. Nós somos o rei aprisionado com a máscara de ferro. Que ninguém poderia ver que era o verdadeiro rei. E que é aprisionado. Então, qual é a função desses caras todos? É tentar aprisionar. As pessoas não podem saber o que é o MBL. Porque se as pessoas descobrirem o MBL, as pessoas vão falar: o MBL tá certo. E se o MBL tá certo, nós não podemos existir porque nós somos ruins. Aí tá a imagem do filme. Esse é um grande filme dos anos 90. É assim, até com um amigo nosso que tá aqui, é assim como Troia, um daqueles filmes que todo mundo falou que era ruim. E aí o tempo passa. E você fala, porra, né? Em tempos de Christopher Nolan fazendo Odisseia, isso aqui era uma obra-prima quando a gente olha, sabe? Mas